Hoje a gente está aqui com mais um Mergeando Ideias e hoje eu trouxe o Léo, é meu sócio e diretor comercial aqui na Teamsoft, e a gente veio para desmistificar um pouquinho a área comercial, entender como os clientes fazem um primeiro contato e quais são os modelos de negócio que a gente trabalha. Léo, fala um pouquinho para a gente como é que chega, né, esse projeto, esse cliente para a gente e o que você identifica ali primeiro. É um bate-papo para chegar no modelo comercial? Como é que isso funciona? A gente encontra vários cenários. Existe cliente que chega com algo mais estruturado, sabendo bem o que ele quer, né, com o escopo definido. Geralmente esse cliente é um cliente que tem uma área de TI, né, que consegue estruturar o projeto, mas a verdade é que a maioria das vezes o cliente ele ainda não tem uma ideia fechada sobre o que ele precisa. Ele tem um objetivo de construir uma aplicação, que normalmente é para reduzir custos, aumentar a receita, fidelizar cliente, mas a ideia ainda está muito aberta na maioria das vezes. Então, nosso papel enquanto comercial, enquanto trabalho consultivo, é fechar, né, e entender o que ele precisa de fato. Né? Trazer essas ideias que ainda estão soltas para algo mais fechado e estruturado. Tá? Então, a gente começa com uma conversa mais aberta, sim, mas aos poucos a gente vai dando direcionamento de forma que a gente consiga estruturar essa conversa para um escopo de projeto ou para outros modelos que a gente trabalha. Não, beleza. Então a gente precisa partir do princípio de ter um escopo definido, né? De certa forma. Não necessariamente, né? Muitas vezes sim, a gente tem um escopo definido, mas hoje a gente tem outros modelos que não precisa de um escopo. Até porque muitas empresas já entendem que precisa ter uma equipe de tecnologia prestando serviço para ela, né? Atendendo às suas demandas internas. Tá, então a gente tem modelos de negócio talvez diferente para um cliente que vem ali com um escopo mais fechadinho, mais organizado, e alguém que tem um escopo aberto, certo? Exatamente. Tá. E sistema legado, se a gente precisar dar suporte para algum cliente que já possui um sistema, a gente pega projetos do zero ou a gente consegue dar continuidade a um projeto existente ali? Na maioria das vezes, acho que diria que quase sempre, a gente consegue sim dar continuidade a projetos que já foram desenvolvidos por uma equipe. A gente sempre toma o cuidado de não condenar os projetos dos clientes, né? Porque eu sei que o cliente já investiu naquele projeto em algum momento. Então é muito difícil eu chegar para ele e falar, não, que você investiu, você vai ter que investir de novo. E é até injusto. Então a gente analisa, e sempre tenta tirar o proveito daquilo que foi feito e que já foi investido em outro momento. Sim. Acho que até falando um pouquinho tecnicamente, né, a gente consegue inclusive manter dois projetos simultâneos rodando, né, um com a tecnologia antiga e tudo que é novo, melhoria e assim por diante, a gente conseguir, né, fazer um módulo ali novo, né, com tecnologia nova e até substituindo aos poucos, né, Léo, do que não, joga tudo no lixo, às vezes é um sistema que foi construído durante 15, 20 anos. Você imagina, em 6 meses, um ano, conseguir construir tudo na mesma maturidade. Fica um pouco impossível, né, cara? Mas, resumindo, a gente tem alguns modelos comerciais, né? Fala um pouquinho deles pra gente. Bom, o mais comum e tradicional é o modelo de escopo fechado, que é o que a gente estava conversando aqui, o cliente tem uma ideia, a gente fecha essa ideia no escopo e apresenta uma solução com tempo e valor definido. Que aí é um projeto, né? É um projeto. O início, meio e fim. Exatamente. Certo. Exatamente. Mas a gente trabalha com outros modelos, né? O escopo aberto, a gente divide ele de algumas formas. O formato squad é o que a gente mais utiliza depois do escopo fechado, que é alocar uma equipe completa naquele cliente, formada por gestor de projeto, desenvolvedores, QA, DBA, designer, e dessa forma conseguir sustentar e evoluir um ou mais sistemas que esse cliente pode ter. Aí tem o formato de banco de hora. Né? O formato de banco de horas é um pouco eu costumo falar que é um pouco do escopo fechado, juntando o escopo aberto. Por quê? Muitas vezes a empresa que investe, ela quer ter previsibilidade do quanto ela vai investir. Mas ainda assim, quando a gente fala de um projeto de tecnologia, ela pode até saber o que ela quer no curto prazo, mas olhando para médio, longo prazo, ela ainda vai ter várias ideias e vai trazer essas ideias para a gente. Então, no banco de horas, eu defino um valor de hora, uma quantidade de horas. Então, ele sabe o quanto ele vai investir naquele contrato
e ele vai trazendo as demandas para a gente, apartadas, né, divididas na verdade, e com essas demandas divididas a gente vai consumindo as horas daquele banco que ele contratou. Gradativamente, né? Eu acho que o legal desse modelo é que o Squad você acaba tendo um custo elevado, porque é um time completo ali alocado, e o banco de horas a gente consegue flexibilizar, né? Ah, não, determinado momento precisa de um front-end, back-end, banco. Então, dentro do nosso time, como a gente tem a galera muito diversificada, Exato. a gente consegue ir, né, delegando para cada um, não é isso? Exato. É importante saber que não existe uma bala de prata, não existe a melhor opção. É cenário. Tem cliente que o banco de horas é mais adequado, mas tem cliente que o projeto é muito grande, então o banco de horas já não faz tanto sentido. A Squad é mais interessante. E tem cliente que está começando, levantando algo do zero, e tem início, meio e fim, o escopo fechado é mais interessante. Tá, e isso tu faz naquela reunião no primeiro papo ali com o cliente, é um formato mais consultivo para entender o formato ideal para ele, como é que funciona essa etapa inicial ali? A gente vai para uma reunião, né? A gente sempre tem conversas anteriores, né? WhatsApp, telefone, mas eu sempre levo para uma reunião aonde eu vou entender com ele, né, se ele já teve experiência trabalhando com outras empresas de software, se ele já tem um projeto desenvolvido ou se ele vai levantar algo do zero, se a questão do orçamento definido é algo que é realmente importante para ele, né? Às vezes a gente está falando de empresas que têm um budget exato para investir em tecnologia. Então tudo isso tem que ser levado em consideração no momento que a gente está na negociação e na conversa. Como é que a gente trabalha aqui dentro na montagem do time ideal para aquele cliente? A galera é dedicada, é compartilhada, depende do modelo, como é que funciona? Em resumo, sim, depende do modelo, né? Quando a gente fala de projetos muito grandes, toda a equipe vai acabar sendo dedicada, mas em 90% dos cenários, os desenvolvedores sim são dedicados ao cliente e as outras áreas são compartilhadas, né? Não faz sentido eu ter um designer dedicado para um projeto pequeno. Não faz sentido eu ter um gestor de projeto dedicado para um projeto que não cabe um gestor de projeto dedicado. Então, até para eu poder entregar saving, né, redução de custo, né, e conseguir apresentar uma proposta interessante, Competitivo, e ser competitivo, né, eu vou ter cenários que sim, eu vou ter time dedicado, vai ter cenários que eu vou ter time compartilhado. E não só a nível de competitividade, mas a nível de qualidade também, né? É melhor eu ter ali um designer, né, part-time, que vai atuar em uma parte do projeto, mas que a gente vai conseguir alocá-lo e entregar com a qualidade de um projeto grande, né, mesmo que seja um projeto um pouquinho menor. Né? Realmente não justifica. Muitas das vezes a gente precisa o quê? De 2, 3, 4 desenvolvedores para ter um designer dedicado. Exato. Ali. Fora isso, acaba não fazendo sentido e isso acabaria encarecendo ali muito pro nosso cliente, né? Cara, mas beleza. Aí o cliente veio, contratou a gente, escolheu o melhor modelo de negócio, montamos o time ali. E aí, a partir daqui, como é que a gente conduz, né, esse projeto dentro de casa? Essa é a parte mais fácil e assim, acho que é o grande diferencial que a TeamSoft tem de boa parte dos seus concorrentes. Né? A gente trata todos os projetos de forma muito transparente com o cliente. Nós trabalhamos com a nossa metodologia, né? A gente tem o Scrum com algumas adaptações, mas nós temos as nossas cerimônias, as nossas reuniões, e todas elas são abertas para o cliente participar. Né? Isso demonstra que a gente tem total transparência sobre aquilo que a gente está fazendo e o cliente tem visibilidade. Cara, isso eu acho que, na minha opinião, é a parte que eu acho mais legal, é justamente a gente conseguir trazer o cliente para dentro do negócio e a gente fazer com que aquele time seja do cliente também, né? Vista a camisa do negócio, até porque a gente está ali 6 meses, 1 ano, às vezes até mais, nos dedicando pelo aquele negócio, né? Sendo consultivos ali. Eu costumo falar que a gente não é só desenvolvedor de tela, né? A gente realmente tenta entender o máximo do negócio do cara, do cliente, para a gente conseguir ter um desenvolvimento melhor, né? Realmente se importar ali com o resultado final. E quando ele está presente nas nossas cerimônias, a gente consegue eliminar muitos gaps, né? Exatamente. De comunicação, algum entendimento, uma regra de negócio que às vezes não coube, certo? Eu acho que isso é um ponto muito importante. Eu costumo falar que o projeto de tecnologia ele não pode ser uma caixa preta. Não pode ser algo, eu vou construir aqui, no final eu vou entregar para o cliente para ele ver se ficou bom. Isso seria ruim para todo mundo.
Ruim pra gente, que provavelmente demandaria um retrabalho gigantesco, e ruim para o cliente, né, que com certeza se frustraria com a entrega. Então a gente tem que ter muito cuidado com os recursos, né, cuidado com os nossos recursos e com o recurso do cliente que está fazendo o investimento e ele tem o objetivo de ter um resultado legal. Eu acho que até por isso hoje a gente tem parcerias de longo prazo, né? A gente tem cliente de 6 anos na nossa carteira, cliente de 5 anos na nossa carteira, e isso demonstra muito do que você acabou de falar, da gente pegar e vestir a camisa daquele cliente e conseguir fazer um bom trabalho. Fora ter esse atendimento próximo, né? Essa troca. E sobre o nosso processo construtivo ali, né? Você falou que a gente tem diversas pessoas ali que são alocadas, design, desenvolvimento, gestor de projeto, QA e etc. Como é que é um pouquinho do nosso processo, assim, pra galera entender? Esse é um ponto também interessante, porque eu também costumo muito conversar com as pessoas que, por melhor que o profissional seja, ele não é bom em tudo, né? A gente está falando de projetos de desenvolvimento que são projetos complexos. Até os projetos pequenos, eles têm sua complexidade. Então, por isso que a gente tem cada um na sua caixinha. A gente tem o nosso designer, profissional de UI UX, que vai desenhar as telas e o fluxo das telas, pensando no perfil do usuário que vai utilizar. A gente tem o nosso gestor de projeto que vai conduzir, vai ser o ponto focal do cliente, puxando as reuniões, fazendo os refinamentos junto com um tech lead. Quem é o tech lead? É um profissional, desenvolvedor especialista com nível de maturidade de mercado muito grande. Então ele vai cuidar também da documentação do projeto. Isso é um ponto, por exemplo, documentação, que muitos não se preocupam. Mas quando você olha para longo prazo, continuidade é algo que é muito importante. Porque aí vem aquelas necessidades, quando você não tem documentação, de refatoração, de refazer o sistema. Por quê? Porque ele não foi documentado, então ninguém sabe continuar ele, né? Então a gente se preocupa também com isso. Nós temos os nossos desenvolvedores, né? Geralmente a gente tem alguém olhando mais para o front-end e outras vezes para o back-end. Às vezes a gente tem full stack, vai depender muito do projeto. A gente tem um profissional de teste que vai testando tudo que é desenvolvido. Então, assim, é tudo muito bem dividido e organizado. Então a gente tem nossas sprints, o nosso backlog e as nossas reuniões. Não, maneiro, cara. Então a gente tem um acompanhamento ali, pelo que eu tô entendendo, do projeto do início ao fim, né? E de diversos profissionais ali que vão atuando conforme a necessidade. Beleza, aí a gente faz o projeto, né? Principalmente nesse formato de escopo fechado, por exemplo. E depois, entregamos o projeto, colocamos online, em produção. E como é que fica essa parceria com o nosso cliente? Bom, a gente sempre, nos projetos de escopo fechado, a gente sempre tem um período de operação assistida que a gente pode comparar com uma garantia, tá? Mas passado esse período, a gente sempre tem ali um suporte, né? A gente dá suporte ao cliente fazendo o atendimento de manutenção corretiva. O que é a manutenção corretiva? Ajustes em possíveis erros. Porque assim, quando a gente coloca um sistema em produção, coloca ele para funcionar e começa a ter usuários, às vezes vem algumas surpresas. Então precisa sim ter a manutenção corretiva, além da parte de infraestrutura, né? A parte de manutenção em nuvem do sistema. E a manutenção preventiva, que é a atualização de frameworks, tudo que é necessário para o sistema continuar funcionando. Ainda mais hoje, né? Nessa quesito segurança também, Exato. É muito importante, porque hoje a gente lança uma versão do sistema. Daqui a 3 meses, alguém acha uma brecha, uma falha em alguma aplicação, alguma coisa, e a gente precisa fazer um pack de atualização de segurança ali, como acontece, né? No Windows, em bancos, em softwares no geral. Então o sistema, apesar dele ter ali um projeto início, meio, fim, a gente entregou aquele escopo, a gente ainda tem uma jornada ali de manutenção e até mesmo de evolução. A maioria dos nossos clientes, no final ali do projeto, além do suporte, a gente tem algumas horinhas de evolução ali que a gente consegue ir melhorando aos pouquinhos, né? Até porque na entrega, né, quando ele estiver usando de fato, a gente acaba encontrando, né, pequenas melhorias ali pra gente poder evoluir, certo? Cara, e falamos isso tudo, mas o que você sente assim? Você, como sócio, como diretor comercial, você recebe muitos feedbacks dos nossos clientes. O que você entende assim que são nossos destaques ali, nosso grande diferencial ali que você recebe de feedback constante? Legal. Assim, eu já citei alguns, que é a questão da transparência, né, por exemplo. A questão do relacionamento. A gente tem uma proximidade muito grande com os nossos clientes. A gente atua sempre de forma consultiva. O que é atuar de forma consultiva? Não é uma palavra aleatória.
é preocupação com objetivo tangível, né? O cliente ele procura a gente sempre com o objetivo de aumentar faturamento. Então a gente está olhando para essa questão do aumento de faturamento. O que a gente precisa fazer para aumentar faturamento? Ou reduzir custos. Ou reduzir custos. O que a gente precisa fazer para reduzir custo? Então, assim, a gente não está olhando só para código. A nossa preocupação não é só com o código. Tá? O código, sim, é o produto que a gente está construindo. Eu mesmo costumo dizer que o código é o meio, né? Exato. É o meio para a gente atingir um objetivo, né? A gente está olhando para o negócio do cara no final. Né? Exatamente, exatamente. Então, nosso diferencial é justamente esse. É atuar de forma consultiva para conseguir atingir os objetivos daquele cliente que nos contratou. Maravilha, Léo. Léo, obrigado. Acho que foi um resumo aí um pouquinho do nosso trabalho. E é isso, galera. Mais um Mergeando Ideias aí para vocês.